Estudar é bom, namorar também, mas será que dá pra conciliar os dois juntos? Oi, tudo bem? Meu nome é Vitória. Oi, eu me chamo Ondras, sou namorado dessa aí. Aqui você vai ver a vida universitária um pouquinho diferente e bem de pertinho. E você vai acompanhar os bastidores da universidade, vamos dizer assim, né? Aqui tem os perrengues, a fofoca dos relacionamentos e, é claro, né, todo tipo, como funcionam estudos e qualquer outro tipo de relação dentro da universidade, que é muita loucura. Antes da gente começar o papo, eu queria pedir encarecidamente que todos que estão assistindo se inscrevam no canal e dá uma curtida aí, cara. Que eu sei que você vai curtir isso aqui. Então tem muito relacionamento que começa no ensino médio e progride, né, vai até ali a faculdade, depois da faculdade a vida profissional, e da vida profissional, família e etc. Eu e o Andras mais ou menos nesse caso. A gente tá aqui pra contar um pouquinho mais como viver um relacionamento de quase 7 anos, né? Esse ano a gente completa 7 anos de namoro. E desde o ensino médio, do final do ensino médio, no caso, a gente tá junto. É que, na verdade, foi no final do seu ensino médio e no meio do meu ensino médio, porque eu tava no segundo colegial e ela tava no terceiro. E passou um tempo, né? Ela se formou, depois veio e entrou em administração. Na UFO. Na UFO, 6 meses depois. Eu entrei em economia, mas eu não cheguei a cursar. A gente prestou juntos o vestibular da UFO. Só que eu vim e ele ficou na outra cidade. E aí começou uns leves perrengues que foram da gente se encontrar mais aos finais de semana, dele não ter tanta disponibilidade pra vir pra cá, e aí eu acabar indo mais pra lá. E aí, 2020, quando eu passei no curso que eu queria, que era jornalismo, acabou que eu voltei pra casa. E aí a gente ficou próximo de novo, mas aí ele tinha aulas no remoto e eu tava naquela coisa assim, não sabemos o que vamos fazer, né? A universidade tava parada e a gente ficava mais junto ainda na pandemia. Acabava que eu passava dias na casa dele, ele ia me buscar na minha casa, mas a gente tava próximo de novo, né? Não tinha ficado tão distante mais. Mas quando ele tinha alguns trabalhos de maquete, antes de acontecer a pandemia, eu ajudava ele a fazer a maquete, né? Assim como ele me ajudou algumas vezes em algumas pautas de matérias que a gente tinha, tipo, do jornalismo, de fazer foto, coisa assim. Ele me ajudar a me levar num lugar específico pra eu tirar uma foto, ou ele ser, sei lá, o personagem da minha foto, por exemplo. Ou então me ajudar a encontrar personagens, porque na época que a gente tava de ensino remoto na UFO, em 2021, eu consegui trabalhar na TV. E ele muitas vezes me ajudava com personagens, porque a gente precisa disso no jornalismo, né? Não sei se o pessoal sabe como é que funciona atrás das câmeras. É um pouquinho complexo, mas enfim. E ela me ajudou também bastante em projeto. Aí entrou o meu TCC, como ela vinha entrar em administração e largou, né? Eu vim fazer o meu TCC e ela me ajudou muito no meu TCC, principalmente respeitando o meu espaço, né? Eu vim aqui pra Uberlândia, ficava na casa dela e ela respeitava o espaço, fazia as coisas dela sem me atrapalhar. Às vezes, quando eu tava fazendo lá, ela dava opinião, ficava enchendo o saco dela. O que você achou disso aqui? Tá incrível, pai. Ela... tá bom. E ia dando um apoio moral, assim. É porque às vezes tem algumas coisas, quando você vai namorar pessoas de outra faculdade, você tem uma dificuldade de entender o que o outro tá fazendo. E aí, muito do que a pessoa vai fazer na faculdade, ela se encanta por aquela profissão. E o Andras, ele é assim, eu falo pra ele, primeiro a arquitetura, depois o gato dele, depois o carro, aí depois a mãe, o pai, aí eu venho lá na 10ª. Porque ele priorizava muito, assim, teve trabalhos que ele ficava 1-2 dias virado. E eu ficava tipo assim, cara, descansa um pouco, conversa comigo, me dá atenção. Isso foi inclusive um dos pontos de crise que a gente teve em 2022, porque foi quando quando eu retornei, né, pro presencial. E aí a gente ficou afastado. E aí ele tava muito bitolado em tirar sempre as notas máximas em trabalhos, em provas. E eu ficava tipo assim, poxa, cara, me dá um pouco de atenção e tal. E aí chegava final de semana, ele queria sair. E aí, tipo, eu já não queria sair, porque final de semana, quando eu ia pra Uberaba, eu queria descansar. Aí eu queria ficar num rolê mais caseiro. Mas esse aqui tem um fogo que eu nunca vi, que tem que sair pra bar, tem que ver gente, tem que ver movimento. E eu já... depende, assim, tem vezes que eu não quero. E aí, o que aconteceu foi isso. A gente deu uma briguinha boa, a gente quase chegou a terminar em 2022.
Mas aí a gente sentou, conversou, esclareceu. Assim, não foi fácil, porque acho que esclarecer relacionamento demanda meses, né? A gente foi meses, assim, conversando, construindo pra ficar tudo bem. Mas ele foi muito companheiro, apesar dele tá meio quebrado em 2022 por conta das minhas exigências. Eu passei por algumas situações dentro da faculdade que ele me apoiou muito, assim, que ele me acolheu muito. E aí aconteceu que eu me formei e ela tava fazendo o TCC, ela começou o TCC assim que eu me formei, né? Aí surgiu uma oportunidade de emprego lá no Mato Grosso, que é tipo o que a gente já tinha de próximo, que já tinha dado de problema de comunicação a 100 quilômetros. A 100 metros, é aqui 100 do metros é um lado. pouco difícil. A 100 quilômetros, aí a gente passou por uma distância de 1.200 quilômetros. E aí a gente teve um outro problema, porque antes o problema era da minha comunicação com ele. Aí o problema passou a ser a comunicação dele comigo. Porque aí ela passou pelo processo do TCC dela e as outras atividades que vêm junto com a faculdade. E eu, por estar flutuando em várias... Não só em Cuiabá, na Chapada, e às vezes em outras casas de parente, eu às vezes ficava sem internet, né? E aí eu cobrava um pouco mais a atenção dela, mas eu entendia as questões, porque ela passou isso comigo e eu tive que respeitar eu passando isso com ela, entende? Teve algumas reclamações, assim, pro WhatsApp, né? Que, pô, tô tentando te ligar, conversar de vídeo, você tá fazendo o quê aí? Aí eu tô no meio da aula, ou não, eu tô escrevendo ainda, não prestei muita atenção que você tava me chamando. Porque acontece isso, às vezes, de deixar o celular de lado, né? E só focar no que a gente tá fazendo. E era o que ele fazia, mas ele não fez só no TCC, ele fez em grande parte da graduação dele. Eu briguei com a arquitetura. Eu falei, eu sei que você é uma arquitetura, mas me ame também, um pouquinho. Mas eu acho que o ponto em questão é o diálogo. Se vocês querem ter um relacionamento enquanto vocês estudam, é muito importante vocês terem um diálogo e a compreensão de respeito de espaço um do outro, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, que a gente é imposto muito jovem. E se a gente assumir outra responsabilidade, que é um relacionamento, então tem que ter uma conversa, um entendimento, uma compreensão dos dois lados. E entender que não é só namoro e não é só estudo, né? No meu caso, eu acabei extrapolando um pouco muito nos estudos. Mas eu acho que quando a gente se acertou mais a partir do diálogo, acho que ficou uma coisa mais interessante. Eu acho que também a base do respeito, de entender que cada um também tem seu tempo. Porque também, se não der certo, você ficar insistindo numa coisa, não adianta também. Eu acho que eu e o André, a gente sempre quis ficar junto, apesar às vezes ele me tirar muito do sério e de eu tirar ele do sério também. Mas eu acho que é saber dosar, sabe? É encontrar o limite do outro também. É falar, olha, esse aqui é meu limite, fulano. Não dá, e esse é seu limite, e tá tudo bem. Bem, então acho que são esses os conselhos que a gente dá pra vocês. Diálogo à base de tudo e entender o limite do outro, estar atento pra esse limite. E é isso. O que mais tem pra falar? Eu falei lá no início. Eu falei que vocês iam gostar, então não esquece de dar a curtida aí, se inscreve, comenta aí qualquer coisa, qualquer assunto que a gente levantou, se você está nesse processo, ou no ensino médio, ou na faculdade, que está começando um relacionamento e está com umas inseguranças em termos de estudo e relação. Eu acho que é importante esse vídeo para você, os conselhos que a gente está te dando, e fica atento aí, cara, que vai vir muitos outros vídeos de relacionamento, porque esse é o mês do amor, né? O mês do Dia dos Namorados. Só isso.